Shalom, reverendo, graça e paz seja multiplicada, saúde, graça e paz, grandemente na sua vida. Quero ler aqui em 2 Reis, capítulo 2. Essa passagem de 2 Reis, capítulo 2, descreve a hora em que Elias foi arrebatado num carro de fogo. Sucedeu, pois, que havendo o Senhor de levar Elias no redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal. E disse Elias a Eliseu: Fica aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Eliseu tinha uma promessa de Deus. Ele pediu a Deus porção dobrada da unção do Espírito que estava sobre Elias. Tinha um tempo de espera até receber o que Deus tinha prometido para ele. Esse tempo de espera é uma ordem de Deus. Tudo quando Deus fala em profecia, que vai te dar, que você vai receber, e quando Deus te dá uma promessa, existe esse tempo de espera. É uma ordem de Deus. Isso tem que acontecer. Por isso que Deus nunca perde batalha. Por isso que Deus nunca perde uma guerra. Porque Ele sabe o momento certo de entrar com aquela promessa e você tomar posse da sua bênção, você receber a sua promessa. Então existe um tempo de espera. E nesse tempo de espera, você vai ser testado, vai ser aprovado, né? Quando você for testado, seja aprovado. E nesse tempo de espera, nós vemos aqui o que acontece com Eliseu. Eliseu, ele gruda em Elias, ele não larga Elias, porque ele sabe que a qualquer momento vai acontecer o arrebatamento de Elias. Então ele não desgruda, ele fica colado em Elias. O que isso nos mostra? O Senhor Jesus, quando ele está às portas para voltar. Nós não sabemos a hora que ele vai vir, que ele vai voltar. O que nós temos que fazer? Colar nele. Estar ali, colado. Jejum, oração, lendo a Bíblia. Colado em Deus. Colado em Jesus. Essa passagem de Eliseu aqui é muito linda. É levado a Betel. E aí ele fala assim: Fica aqui, Eliseu. Eu vou para Betel. Olha o verso 2. O que Eliseu fala para ele? Vive o Senhor e vive a tua alma, que não deixarei. E assim foram a Betel. O que acontece também quando nós estamos no momento de espera? Diz assim, ó: Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu e lhe disseram: Sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por cima da tua cabeça? E ele disse: Também eu sei, calai-vos. Ele manda os profetas se calarem. Eles tinham um dom de profecia também, aqueles profetas. Então, quando eles chegam para Eliseu, o que eles fazem? Eles vão profetizar, porque eles já viram no mundo espiritual o que ia acontecer, né? Então Eliseu fala: calai-vos, calai-vos, eu já sei, calai-vos. Sabe por quê? Porque no momento de espera, quando nós estamos em um momento de espera para tomar posse de uma bênção que Deus prometeu, se ficar falando muito sobre isso, a gente começa a ficar com dúvida no coração. Porque às vezes a pessoa que está falando para você não está na mesma unção que você. Então, às vezes a pessoa começa a jogar dúvida ao invés de jogar uma profecia. Ou então jogar uma palavra, uma confirmação. Às vezes a pessoa começa a jogar dúvida. E também tem um outro porém, né? Quando a pessoa ela fala o que vai acontecer, o inferno também escuta. Então, o que acontece? Começa a ler tentar impedir por parte dos demônios, de tentar impedir aquilo ali, porque a Bíblia fala que ele se opõe a tudo que se chama Deus e a tudo que se adora. Então existe uma oposição ali. A oração de Daniel, ela foi impedida por 21 dias. E Daniel orando, e aquela oração parecia que não chegava, que ninguém não era respondida, e o anjo já tinha vindo com a resposta, mas estava lutando porque tinha uma guerra no céu. Então o anjo teve que pelejar antes de chegar até Daniel para trazer a bênção para ele. Então nós vemos aqui no mundo espiritual
não é bom de ficar buscando profecia, profetas, porque eles vão estar revelando sim as coisas, porque eles têm o dom de revelar. Mas só que a maior profecia é essa daqui, ó. Essa é a maior profecia. Então quando você abre, você ora, Senhor, fala comigo, você abre e Deus vai falar com você na palavra dele. Essa é a boca de Deus falando com a gente. Mas quem tem esse dom de profecia deve ter discernimento e deve saber usar esse dom. Quando a pessoa tem uma revelação de Deus, não é para sair falando tudo que a pessoa viu. Às vezes a pessoa interpretou errado também. Então a gente tem que tomar um cuidado com isso. Não pode sair aí distribuindo, falando a torta, a direita, qualquer coisa, não. Tem que ter uma certa ética nisso. Às vezes Deus revela coisa para você que é para você orar pela pessoa e não para você chegar e falar. É para você repreender. Às vezes Deus revela coisa para você que não é para falar, que senão você vai estar declarando uma estratégia dos céus e o inimigo vai ter como ele tentar ficar ali guerreando para impedir a pessoa de receber aquilo. Então Eliseu ele fala: calai-vos, calai-vos. Ele fala assim para os profetas. Se fosse nos dias de hoje, alguém ia se ofender, né? Elias disse: Eliseu, fica aqui, porque eu vou para Jericó. Porém ele disse: vive o Senhor e vive a sua alma, que eu não te deixarei. E assim vieram para Jericó. Chegando lá em Jericó, verso 5, então os filhos dos profetas que estavam em Jericó. Quem são esses filhos dos profetas aqui, né? Esses filhos dos profetas aqui, naquela época, tinham uma escola de profecias, tinha uma escola de profetas. Então, eles andavam sempre juntos e tinham uma escola, eles aprendiam sobre a palavra de Deus, aprendiam sobre o dom de profecia, né? Eles aprendiam isso, que ainda não estavam com tanta experiência sobre isso, porque eles estavam falando coisas, tudo que Deus mostrava, eles iam lá e entregavam, e falavam. Tem coisa que não pode ser entregue, tem coisa que Deus mostra para você interceder, tem coisa que Deus mostra para você repreender. Como já aconteceu, que Deus me mostrou uma vez várias coisas e eu repreendi. E às vezes quando você fala para a pessoa, você já repreendeu, aquilo não vai acontecer mais. Então tem que tomar esse cuidado, esse discernimento. Aí, versículo 5, os profetas que estavam em Jericó chegaram a Eliseu e disseram: sabes que teu senhor hoje tomará o Senhor por cima da sua cabeça? E ele disse também: eu sei, calai-vos, fique quietos, eu sei, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Então olha só, eles estavam em Gilgal, foram para Betel, foram para Jericó e agora foram para o Jordão. Essa trajetória deve ter alguma coisa relacionada para algum estudo, para nós aprendermos alguma coisa com isso, né? Gilgal, Betel, Jericó e agora Jordão. E Elias disse: fica aqui, verso 6, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim ambos foram ao Jordão. E foram 50 homens dos filhos dos profetas, e de longe pararam defronte, e eles a ambos pararam juntos ao Jordão. Então eles 50 aprendizes da escola dos profetas também foram seguindo de longe. Então Elias tomou a sua capa, dobrou, feriu a água, as quais se dividiram em duas bandas. Então o Rio Jordão é igual ao Mar Vermelho, né? Deus abriu o Mar Vermelho. Quando o profeta Elias e Eliseu e os 50 profetas que estavam de longe chegaram, Elias bateu na água, o Rio Jordão também se abriu. E sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço hoje que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Olha que pedido, hein? Porção dobrada do teu espírito sobre mim. E disse: coisa dura pediste, mas se me vires quando eu for tomado de ti,
assim te fará. Se não vires, não terá. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo... no céu tem carro, viu? No céu tem carro. Um carro de fogo, com cavalos de fogo, separou um do outro, e Elias subiu em um redemoinho. Elias então foi tomado, e Eliseu viu a hora que isso aconteceu. Por quê? Por causa da perseverança, por causa da dedicação, por causa do empenho. Ele estava ali junto com Elias, ele não largou Elias, ele grudou em Elias. Então, amados, Jesus está voltando. Pelas profecias, a gente sabe que já está próxima a vinda dele. Então, larga o que está tirando o seu tempo. Deixa isso de lado, começa a meditar na palavra de Deus, começa a crescer espiritualmente, na graça e no conhecimento. Começa a ser cheio, começa a buscar unção, azeite. Começa a ser como as virgens prudentes que compraram azeite para as lamparinas. Porque quando o noivo chegar, você tem que ter algo, você tem que ter o azeite, tem que ter as vestes limpas. Sabemos que está próxima a volta de Cristo. Versículo 12. O que vendo Eliseu, clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais ouviu, pegando nos seus vestidos. Os rasgou em duas partes. Então Eliseu ele rasgou a roupa dele. Rasgou, tanto desespero que ele ficou. Também levantou a capa de Elias. Ele caíra. Então quando o carro passou, Elias deixou cair a capa dele. Então a capa, o manto profético, agora estava sobre Eliseu. E voltou para a borda do Jordão. E tomou a capa de Elias, que lhe caíra. E da mesma forma, ele feriu a água, quando ele estava voltando, das bordas do Jordão. Ele feriu a água e disse: onde está o Senhor, o Deus de Elias? Então as águas se dividiram em duas. E Eliseu passou. Vendo-os, pois, os filhos dos profetas que estavam defronte de Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E se prostraram diante dele em terra. E disseram-lhe: eis que com os teus servos. E disseram: eis que com os teus servos há 50 homens, valentes. Ora, deixa-os ir buscar o teu senhor. Eles estavam achando que Elias havia sido arrebatado por um redemoinho e tinha caído em alguma parte ali, Então eles queriam fazer uma equipe de busca. A parte B do versículo 16. Pode ser que o elevasse o seu espírito do Senhor e o lançasse em algum dos montes e em algum dos vales. Porém ele disse: não envieis, porque ele sabia que Elias tinha sido arrebatado. Porém eles insistiram e Eliseu até permitiu. Então vai, então ide. Depois que ele deixou, eles foram, não acharam nada. Aí Eliseu falou: eu não disse para vocês que não fosse? Eis que boa é a habitação dessa cidade. Como o meu senhor vê, porém, as águas são más e a terra é estéril. E ele disse: trazei-me aqui uma salva nova e ponde sal nela. Ele trouxeram. Então ali em Jericó tinha uma fonte de água que eram águas ruins, águas não potáveis. Uma água não potável, Então ele fala assim: traz um pouco de sal, ponde nela um pouco de sal, numa salva, traga um pouco de sal. Então eles pegaram e levaram. Olha só, versículo 21. Então saiu ele ao manancial das águas, e foi lá na fonte das águas, e deitou nela o sal e disse: assim diz o Senhor. Ele profetizou para a fonte: sarai estas águas. Ele profetizou para o sal, para o sal, e disse: sarai estas águas. Aí você se lembra naquela parte que a Bíblia fala que nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Então a profecia para nós é: sarai essas águas. Sarai. Você é o sal da terra. Sare essas pessoas.
sare essas pessoas que estão distantes de Deus, né? Não haverá mais nelas morte e nem esterilidade. Ficaram, pois, sãs aquelas águas, até os dias de hoje, conforme a palavra que o Senhor deu a Eliseu, que ele tinha dito. Ele saiu do Jordão, foi para Jericó e agora voltou para Betel. Então subiu dali a Betel, e subindo ele pelo caminho, uns rapazes pequenos saíram da cidade, e zombaram dele, e diziam: sobe, careca, sobe, careca. Eliseu era careca, né? E as pessoas ali zombavam, as crianças saíram, uns jovens, né? Está escrito aqui, quando ele estava vindo para chegar na cidade de Betel, saíram umas crianças e começaram a zombar dele, tirar sarro, porque ele era careca. Versículo 24, ó. Perigo que é mexer com um homem que é ungido por Deus, porque ele também se ira no coração às vezes, né? E aí, ó, virando ele para trás, os viu e os amaldiçoou em nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 daqueles meninos, e foi dali para o Monte Carmelo, e dali voltou a Samaria. Então olha só o perigo que é. A pessoa está cheia da unção de Deus, ela tem que saber que ela está cheia da unção. Quantas vezes nós estamos cheios da unção e nós não vigiamos, né? E nós falamos algo que no mundo espiritual é liberado um raio na cabeça da pessoa. Ou seja, não seja um raio literalmente, mas às vezes quando você está cheio da unção e você fala algo na sua ira, isso acontece, isso vai acontecer. Então, isso daqui é para nós aprendermos, né? A Bíblia, ela está aqui para nós aprendermos, e temos que aprender. Então é muito perigoso. Ele saiu, ele estava na presença de Deus, ele dividiu o Rio Jordão em 2. Ele falou, profetizou para o Sal: sare esta fonte. E o Sal sarou aquela fonte. E aí ele estava chegando, umas crianças saíram e começaram a xingar ele de careca, tirar sarro, debochar dele. Ele ficou irado no coração e ele virou para trás e amaldiçoou em nome do Senhor. E olha só o que é mexer com o homem de Deus, né? Muita gente está caluniando as pessoas, não estão sabendo com quem está mexendo. E está mexendo com o ungido de Deus, que ele também é falho. E ele também pode, em qualquer momento, se irar no coração e, sem querer, às vezes, lançar uma palavra sobre essas pessoas ali, né? Então tem que tomar muito cuidado, porque isso vai se cumprir. Na mesma hora, saiu 2 ursas e feriu 42 daqueles meninos que estavam ali xingando ele. Meus amados, essa palavra que eu queria trazer para vocês hoje fala sobre o tempo de espera para quando nós vamos receber uma promessa. O que nós temos que fazer nesse tempo de espera? Grudar em Deus, não desgrudar dele, não largar. O inimigo vai ser oposição, ele vai lançar dúvidas no coração, ele vai lançar pensamentos duvidosos, e nós temos que estar ali, ó, lá no livro dos justos, que a Bíblia menciona o livro dos justos, né? Lá no livro dos justos, eu estou lendo esse livro e eu estou achando bastante interessante. Ali conta os detalhes dos heróis da fé, o que aconteceu, né? É um livro que não está na Bíblia, mas a Bíblia menciona esse livro. Então eu falei, já que a Bíblia menciona, assim como está escrito no livro dos justos, então eu vou ler para ver como é que é esse livro. E eu comecei a ler, e eu descobri ali segredos importantes. Quando o diabo ele joga pensamento em nossa cabeça, como vencer isso? Ali está escrito, para nós não darmos atenção a ele, não darmos atenção, entendeu? E renovar nossa fé na palavra, ler a Bíblia, né? Ler, guardar os mandamentos no coração, no nosso coração, e ler a Bíblia mais ainda, duplicar, né, o nosso empenho, ler mais a Bíblia, orar mais, jejuar mais, e aí o diabo ele vai parar de ficar lançando esses pensamentos. Mas esses pensamentos, pelo que eu vi, é uma estratégia do inimigo quando você está no seu tempo de espera de alguma profecia que vai se cumprir na sua vida. Então, quando você está para receber algo de Deus, a guerra intensifica. E a guerra acontece na região do corpo, porque são 3 dimensões, né? Tem a dimensão do corpo,
tem a dimensão da alma e tem a dimensão do espírito. Quando nós estamos orando e nós estamos na dimensão do corpo, é quando você está ali ajoelhado e você está orando: Senhor, abençoa meu pai, abençoa minha mãe, abençoa meus filhos, abençoa meus irmãos. É uma oração tediosa. Essa oração, Deus já está cansado de escutar. Todo dia você ora ela, né? Deus já está cansado de ouvir, mas faz parte. Você tem que começar, para entrar na presença de Deus, você começa a orar. Ora desse jeito mesmo, não tem problema. Começa a orar ali. Aí, conforme vai passando o tempo, você vai mudando de dimensões. Daqui a pouco, você já está: Senhor, eu te louvo, eu te adoro, tu és bom, bendito és tu. Essa é a dimensão, quando você chega na dimensão da alma. Essa é a dimensão da alma. Então você está ali, já começa a adorar a Deus, você esquece daquelas coisas que você estava pedindo, né? E você entra na dimensão da alma. Aí na dimensão da alma você começa a louvar a Deus, engrandecer a Deus. E daqui a pouco você é envolvido e entra na dimensão do Espírito. Aí o que acontece? Ele se torna um com você. Deus, o Senhor Jesus, ele vem e te abraça, como se fosse assim, te abraçando. Ou seja, te torna um com você, com um abraço. E aí o Senhor Jesus começa então a louvar a Deus através de você. Você começa a falar em mistérios, você começa a falar em línguas, você começa a ter um desbrochar da presença de Deus maior, uma experiência com Deus maior na sua vida. Então é assim que acontece. Então é isso, a palavra sobre Eliseu. Ainda tem mais coisas para aprendermos sobre ele e com ele, né? Então mais para frente eu vou estar gravando alguns outros vídeos falando um pouco mais sobre a história de Eliseu. Vamos buscar a presença de Deus, que Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então tudo que aconteceu com Eliseu, Deus pode repetir em nossos dias de hoje. Deus pode fazer de novo isso. Então creia nisso, creia nisso. Vamos orar então. Agradecer a Deus por esse período de estudo aqui, né? Em que nós estivemos aqui reunidos juntos para estudar sobre o profeta Eliseu. Senhor Deus e Pai que está nos céus, mais uma vez, Senhor, buscamos a Tua santa e poderosa presença. Damos graças a Ti, ó Pai, por nos permitirmos estarmos aqui hoje, mais uma vez, mais um dia, pelo ar que respiramos, pelo alimento, por tudo que Tu tens provido para nossas vidas, Pai. Toma nas Tuas mãos, Senhor, estas vidas que estão ouvindo esse áudio aqui, que estão aprendendo mais de Ti através da internet. Derrama da Tua graça, da Tua unção nessas vidas. Salva, Senhor, toda a família. Senhor, se há algum enfermo, seja curado em nome do Senhor Jesus. Se há algum enfermo assistindo, seja curado agora em nome do Senhor Jesus. Receba a cura em nome de Jesus. Amém? Então, meus amados, obrigado por vocês estarem aqui até o final, juntamente conosco aqui, tá bom? Fica atento aí nos próximos vídeos. Se inscreva no canal, né? Se inscreva no canal, ative o sininho para que os próximos vídeos você também receba a notificação e você possa assistir, tá bom? Fica com Deus. Deus abençoe em nome de Jesus. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e nos dê a paz em nome de Jesus.